Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus já projetou para você. Não deixe o diabo saquear de você as promessas de Deus. Só quem ama o teu passado é o diabo, é o inimigo. Deus não tem compromisso com o teu passado. O Senhor nosso Deus, ele tem compromisso com o seu presente e já tem preparado um futuro maravilhoso para você, se assim você crer. Gente, está fazendo sentido para você essa palavra? Pastor Johnny, é para mim, eu precisava ouvir, eu preciso ouvir isso. Eu estava me sentindo triste, desanimado, desmotivado. O inimigo vem lançando sementes, palavras na minha mente para fazer eu retroceder, para fazer eu não pensar em ter um futuro melhor. O passado tem me condenado a cada dia. Ei! Já não há mais condenação para aqueles que estão juntos com o Senhor nosso Deus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Meu Deus do céu, eu acho que você não está entendendo essa palavra. Olha só, que palavra pontual. Você pode celebrar comigo, aleluia. Você pode dizer, uau, glória a Deus. Por quê? Porque antes você estava destinado ao inferno. Agora, uau, o sangue de Jesus, é ele que nos purifica de todos os pecados. Aleluia, aleluia. Deus fez a lei, Deus fez com que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio filho que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Glória a Deus. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Amém? Você, escute, você foi projetado por Deus. Você, Deus, ele te fez. E aí o inimigo veio, ele tramou, ele tentou, você foi projetado para dar certo, você foi projetado para conquistar, você foi projetado para avançar. O inimigo vem e ele distorce tudo. Aí o diabo vem e diz que você é condenado, que você não tem direito da salvação, que essa doença é porque você fez muitas coisas erradas, que o seu casamento só está assim porque você fez muitas coisas erradas lá atrás, e aí você vem para Cristo com esse peso do pecado, do passado, mas em nome de Jesus, o Senhor hoje ele arranca de você essa condenação. Escreva amém. Você crê? Você crê que já não há mais condenação? Não é o que o pastor Johnny acha, é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Amém, Mateus? Então, se a palavra de Deus está dizendo, nós só precisamos fluir nesse lugar. Aleluia. Nós só precisamos acreditar sem duvidar. E quando nós acreditamos nessa palavra que transforma, nessa palavra que cura, nessa palavra que liberta, todo o peso é tirado das nossas costas. Quem sabe você se encontra sobrecarregado. Essa, quem sabe, é uma palavra que você tem vivido nos seus dias. Pastor, eu estou sobrecarregado, pastor. Pastor, eu já não aguento mais. Ah, querida, em nome de Jesus, toda a condenação vai ser arrancada da sua vida nessa noite. Escreve amém. Escreve assim seja. Amém? Vamos continuar a leitura aqui.
Vocês estão comigo aí? Continua dizendo assim, ó. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas naturais. Agora aqui, querido, aqui você precisa prestar muita atenção. Aqueles que são dominados pela natureza humana, eles pensam nas coisas naturais. Porém, mas os que são controlados pelo Espírito, eles pensam nas coisas do Espírito, que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Uau! Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Meu Deus! Permitir que a nossa natureza humana controle a nossa mente vai nos levar para morte. Vocês estão aí? Vai te levar para a morte. Mas permitir que o Espírito controle a tua mente, uau, vai te levar para uma vida de vida e paz. Para um lugar de vida e paz. Quem sabe até então você tem sobrevivido. Pastor, eu sou um sobrevivente. Mas o Senhor quer te tirar desse lugar hoje. Como? Uma mente renovada. Amém? Vamos continuar. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Olha só que forte é isso. Se você anda no domínio da natureza humana, não pode agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Uau! Então, tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual. Por qual natureza você está sendo controlado? Deixa eu te perguntar, o que tem controlado a sua vida de verdade? Será que é a natureza humana? Será que você está tão cheio de coisas naturais que você não consegue acreditar nas coisas espirituais? Infelizmente, nós estamos vendo uma geração, muitas pessoas que vão à igreja, pessoas que até dizem que oram, mas que estão vivendo mais a natureza humana do que a natureza espiritual. Como assim, pastor? Dos seus lábios estão saindo palavras de vida ou de morte. Dos teus lábios, aleluia, dos teus lábios estão saindo palavras que estão edificando ou palavras que estão amaldiçoando. Quando acontece uma situação na sua vida, como que você está olhando para aquela situação? Por mais que seja um caos instaurado, por mais que seja um caos instaurado, por mais que seja uma tempestade que se levanta, você fica olhando para a tempestade ou você olha para o Deus na tempestade? É uma boa pergunta que você precisa examinar, porque muitas vezes a nossa natureza humana, ela destrói o nosso relacionamento espiritual. Vocês estão aí? Está fazendo sentido para você? Quem sabe a sua forma de pensar humanamente destrói algo espiritual de Deus para a tua vida. E você está perdendo grandes oportunidades de viver o milagre de Deus. Por quê? Porque ao invés de você olhar de maneira espiritual para os levantes,
Ao invés de você olhar de maneira espiritual para os laudos, ao invés de você olhar de maneira espiritual para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças, você tem olhado de maneira humana. E aí você tem ido ladeira abaixo. Mas em nome de Jesus, no final dessa live nós vamos estar orando aqui juntos. Por isso que eu quero que você coloque o seu nome aqui na lista de oração. Pastor, como que eu faço para colocar o meu nome na lista de oração? Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Você vai clicar no botão e você vai se inscrever. E o seu nome vai entrar automaticamente na minha lista de oração. E eu quero também que você coloque o seu pedido de oração aqui. Escreva nos comentários. Porque Deus está mudando a realidade da tua vida. Deus está tirando toda a natureza, aleluia, carnal, humana, e Deus vai transformar em algo espiritual. Você vai começar a ver com os olhos da fé. Você vai começar a viver os milagres do Senhor sobre a sua vida. Então, o que tem controlado a sua vida é a sua natureza humana ou a sua natureza espiritual. Vamos continuar lendo. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos. Meu Deus, meu Deus. Vocês foram declarados justos diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo começa escrevendo a carta dizendo, já não há mais nenhuma condenação, porque agora é o Espírito de Deus que habita em você. Meu Deus do céu. Vocês estão aí, não? Antes, a natureza carnal levava vocês para uma vida de morte. Agora, a natureza espiritual leva vocês para uma vida de paz e vida real. Meu Deus. Vocês estão aí? Está fazendo sentido para você? Não se esquece de colocar o seu nome aqui, ó, aqui embaixo. O pedido de oração, colocar o seu nome,